Senhor para sempre. Amém. A paz do Senhor, amados. Amém. A paz do Senhor. Amém. Você já saudou a pessoa do seu lado com a paz agora pela manhã? A paz do Senhor. Deu um aperto de mão, um sorriso de terra. Pergunta o nome dele. Pergunta o nome dela. Bem cabelo. Isso, agora pode tomar o seu Bem cabelo. em nome de Jesus. Aleluia! Tu és fiel, Senhor. Eu sempre canto que Deus é fiel assim. Por quê? Porque teologicamente Deus não precisa ser fiel a mim. Deus não me deve fidelidade. Ele é Deus. Aleluias. Ele é soberano. Glória a Jesus. Ele controla todas as coisas. Deus é fiel por natureza. Amém. Ele é fiel em sua natureza. Fidelidade é o seu atributo natural. A Bíblia diz: se somos infiéis, não diz se formos, diz se somos. Porque infidelidade não é uma probabilidade da nossa natureza. Nós somos infiéis por natureza, nós somos pecadores. Então a Bíblia diz: se somos. Ainda que somos, essa é a expressão, esse é o sentido. Ele permanece fiel. Por que ele permanece fiel? Porque ele não é fiel a mim, ele é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua própria natureza, à sua eternidade, aos seus atributos, à sua palavra. Deus é fiel à sua soberania. Então, ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. 17 anos na história desta igreja revelam uma porção desta fidelidade de Deus. O seu zelo, o cumprimento das suas promessas. Deus cumpre promessas até quando você não lembra mais delas. Quantas coisas que Deus te prometeu e você nem lembrava mais. E você até achava que Ele havia esquecido. O tempo havia vencido. E de repente Ele move águas. Ele mobiliza quem Ele quer mobilizar. Ele provoca e faz acontecer aquilo que Ele planejou. Porque Deus controla, Deus comanda, Deus direciona. Ele faz todas as coisas convergirem para que o seu propósito seja cumprido. A Ele, portanto, honra, glória e louvor para sempre. Glória a Deus. Amém? Amém. Como disse Paulo, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém.
Como disse o pastor Paulo, quando terminar o culto desta manhã, início de tarde, eu já saio daqui para o aeroporto, iniciando meu regresso para o Brasil e para a minha casa. Alguém aí diz amém? Por favor? Amém. Vocês querem me adotar, me criar? Sim, Tá? E eu quero agradecer a Deus o privilégio de ter estado com os irmãos aqui na ABMP nesses 3 dias, celebrando ao Senhor com vocês nesta semana de aniversário desta igreja. Muito obrigado, que Deus continue abençoando cada irmão, cada irmã, pelo carinho, pelo zelo, pela hospitalidade, pelo trato. Que o Senhor nos abençoe abundantemente. Amém. Pastor Paulo, pastora Alexandra, Deus abençoe. Obrigado pela hospitalidade, obrigado por me receberem na vossa casa. Eu sei o quanto isso é precioso. Sei e valorizo. Muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente, abundantemente. Em nome de Jesus, que o Senhor prospere a vida dos irmãos, o ministério dos irmãos. Que Deus vos faça ricos. Amém. Rico da graça de Deus, pastor, também. Não, também. Que Deus nos faça ricos. Amém. Em nome de Jesus. A vossa casa, os vossos filhos, Amém. netos. Amém. Que o Senhor prospere, porque a Bíblia deixa muito claro que quando Deus faz uma aliança com a gente, Ele inclui a nossa descendência. Aleluia. Nesta aliança. Tá? Uma das coisas que eu tenho planejado, estou até escrevendo agora, é sobre filhos de pastores. Terminou o culto administrativo da nossa igreja, Rafaela, né, sua filha? Rafaela, como é o nome do gênero? Fred e o Israel. E a futura nora dela, Helena. Depois que eu distribuí todos os cargos e atividades da igreja, eu não coloquei meu filho em cargo nenhum. E alguém perguntou para ele: e você, qual é o seu cargo? Ele: filho do pastor. Vocês querem cargo mais difícil que esse? Entende? Então que Deus abençoe a sua casa, a sua descendência em nome de Jesus. Amém. Os pastores desta igreja, pastor Hinaldo, pastor que ora foi ordenado ao Santo Ministério. Eu ainda não aprendi seu nome, mas eu vou aprender. Tem Luiz, não tem? Henry Luiz. Por enquanto eu fico com Luiz, tá? Deus abençoe. Que o Senhor prospere vocês pela lealdade, pelo serviço, pelo companheirismo ao vosso pastor. Todos os obreiros da igreja e os pastores que estão presentes, pastor Henrique, sua distinta esposa, pastor Paulo, sua distinta esposa. Temos aqui pastor Denis e os demais. Muito obrigado. Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazer a leitura bíblica, deixa eu dizer a vocês: se vocês forem no Brasil e não forem na Bahia, vocês não foram ao Brasil. É isso aí, pastor, eu concordo. São Paulo está no mapa de passagem. Bahia é parada. É isso aí, pastor, concordo. Tá? Se você for na Bahia e não participar de um culto em nossa igreja, você não foi à Bahia. Visite Em nome de a Jesus, gente. eu creio. Os nossos cultos são todos transmitidos, e como tem diferença de fuso horário, uma diferença estupenda, então, quando eu estou no mesmo fuso horário, eu não anuncio. Eu prefiro que você venha para a sua igreja do que, tá? Mas você pode acompanhar os nossos cultos e adorar a Deus com a gente, celebrar a Deus conosco. No nosso canal no YouTube, tem pelo menos 1000 pregações para você assistir. Aleluia. Pelo menos 1000 tem lá. E eu sei que elas vão abençoar a sua vida. Amém. Eu sei que tenho ouvido testemunhos extraordinários. Tem uma série de mensagens lá no canal que é cura da alma. E eu me deparei outro dia com uma senhora em São Paulo. Ela era do interior do estado de São Paulo. E ela disse: pastor, eu estava em depressão profunda. Comia com a minha mãe colocando na boca. E a minha mãe um dia chegou, abriu o computador e colocou essa mensagem, essa série de mensagens. São 9 pregações. E quando terminou as 9, a minha mãe foi lá e repetiu. E quando terminou as 9,
ela foi lá e repetiu. Antes de terminar a terceira repetição, eu levantei da cama, entrei no banheiro, tomei banho, sentei à mesa e me alimentei. E Deus me curou completamente. Eu sei que é o poder da palavra, gente, eu sei disso, tá? Não é o pregador, é a palavra. Mas você pode nos acompanhar. Os nossos cursos bíblicos, não tenho dúvida que vão mexer na sua mente, na sua visão, na sua mentalidade, no seu ministério. Mas vão mexer mesmo, tá? Vai causar um estardalhaço. E eu gostaria que você se inscrevesse em um curso bíblico. Estude a Bíblia com a gente. A Bíblia é extraordinária. Eu lamento que muita gente entenda que a Bíblia é obsoleta, vencida, ultrapassada. Talvez porque ouviram de forma distorcida. Talvez porque não aprenderam a lê-la. Não tem como entender que a Bíblia é ultrapassada. Alguém chegou, uma feminista chegou para mim e disse assim: a Bíblia precisa ser reescrita. A Bíblia é machista. Mas como? Sim, a Bíblia é machista. Você está enganada. A Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher. Mas é. Aí ela diz: está vendo aí? O problema é que você não entendeu. A palavra cabeça, que fale, é aquele que cobre. Quando a Bíblia diz que o homem é a cabeça, eu vou vestir de volta, obrigado. A expressão cabeça é isso aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que cobre, que protege, que circunda, que provê. Cabeça não é aquele que joga o prato na parede para dizer que manda. Esse é vândalo. Entende? Fala a Deus. Passada, ela está sendo mal lida. Está sendo mal lida. E eu disse para aquela pessoa: a Bíblia diz que o corpo do marido não pertence a ele, pertence à mulher. Na Grécia Antiga, quando um homem morria, a mulher dele era sepultada viva do lado dele, porque ela era considerada propriedade exclusiva do marido. Na Roma Antiga, as mulheres eram consideradas a personificação do demônio. Nas religiões antigas, elas eram apenas instrumentos de reprodução e propagação da espécie. No cristianismo, Jesus vem e protesta contra a opressão da mulher. Você vai dizer que a Bíblia não é machista? Então o que nós precisamos é aprender a ler a Bíblia. E isso vai mudar a nossa visão e mentalidade. Amém. Amém? Amém. Lá na saída, no final do culto, você não vai me fazer pagar excesso de bagagem. Se você me fizer pagar excesso de bagagem, eu vou ter que mandar a conta para você. Eita glória. Eu preciso esvaziar aquela mala de livros ali. Tá? Tem umas camisetas com dizeres do nosso ministério. Eu não vou levar de volta não, irmão. Deixa Deus me usar. Não precisa pegar tudo, não. Se cada um pegar um, acaba. Tá bom? Vamos para a Bíblia, porque tem algo que eu quero compartilhar com vocês em Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47. Atos 2, 41 a 47. Vou provocar você. Queria que você pegasse caneta e papel para anotar. Já está anotando. De sorte que foram batizados naquele dia os que receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum.
e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Diga amém. Amém. Muito se usa hoje a expressão relevante. Uma igreja relevante, uma empresa relevante, um conteúdo relevante. Muito se usa a expressão exponencial. Fala-se daquilo que cresce acima da média, daquilo que cresce de maneira progressiva e expressiva. Muito se usa a expressão influencer para traduzir aqueles que produzem conteúdo que geram ou que gera influência. São os creators, ou aqueles que criam mensagens, conteúdos, informações que transformam a mentalidade, transformam a visão, transformam o comportamento. Ambas as expressões podem ser aplicadas à igreja. A igreja precisa ser relevante, a igreja precisa influenciar, a igreja precisa ter crescimento exponencial. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, que nós somos, como igreja, sal da terra e luz do mundo. Em algum momento da história, o sal se tornou mais caro do que o ouro. Na Idade Média, o soldo, o salário dos soldados era pago com sal, por isso o nome é salário, vem de sal. Em algum momento da história, sal era o elemento mais importante que alguém poderia ter em casa por causa da conservação dos alimentos, da preservação do provimento da casa. Quando Jesus diz vós sois sal, ele está dizendo vocês são padrão, vocês mantêm as coisas conservadas. O mundo está perdendo todas as referências. Vai chegar um momento que a única referência que haverá no mundo será a igreja. Aleluia. Então a igreja não se pode deixar influenciar pelo sistema mundano. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Para uma pessoa que está perdida numa estrada à noite, um facho de luz é esperança, é direcionamento. Então Jesus está dizendo, o mundo está perdido e precisa que alguém resplandeça como referência, como ponto de direcionamento. O grande impasse é que a igreja está se sentindo tentada a se assemelhar, a se tornar parecida para ser aceitável. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, Paulo diz, e não vos conformeis a este mundo. A palavra conformar ali, ao contrário do que alguns pensam, porque tem alguns que acham que não vos conformeis é sair batendo no pecado em todo mundo, e não é. Quando Paulo diz não vos conformeis, ele está dizendo não vos adequeis, não vos torneis conformes, não vos deixeis influenciar. Por quê? Porque o mundo tem um modus vivendi, um sistema que tende a formatar a todos ao seu padrão. Jesus então diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, e sim do mundo. E aí João diz, ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Como igreja, nós somos chamados para estarmos em posição de destaque. No mundo que se deteriora, no mundo que perde o seu padrão, num mundo que não sabe quem é quem. Quando nós analisamos a igreja apostólica, nós observamos que aquela igreja soube o significado da palavra influenciar. Eles influenciaram de tal modo que em Atos capítulo 17, versículo 6, quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica, alguém diz: esses homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Onde a igreja chegava, ela transtornava. O que é transtornar? Transtornar é mudar a ordem das coisas. Transtornar é alterar o ambiente, provocar mudanças, colocar de ponta cabeça. Se eu observar bem, em Atos capítulo de número 1, versículo de número 15, a igreja era formada por apenas quase 120 irmãos. Quase 120. Em Atos 2,41, o número já é de quase 3.000. Em Atos 4,4, o número já é de quase 5.000. Em Atos 8, Lucas, que é o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, desiste de falar de números. Não dá para contar mais. Então ele diz: grande era a multidão dos que criam. Como essa multidão se formou? Atos 2,47. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Glória a Deus. Havia conversões diariamente, havia transformação diariamente. Chega um ponto na história que a própria história relata que em 50 anos havia cerca de 500 mil de cristãos apenas na Judéia. Em 60 anos, o mundo inteiro já havia ouvido falar sobre Jesus. O crescimento da igreja foi tão exponencial que o Império Romano se rendeu à igreja. Quando os povos bárbaros começaram a atacar as fronteiras do Império Romano, e Roma entendeu que não havia como vencer os povos bárbaros, porque o exército romano era treinado para atacar exércitos organizados. Os povos bárbaros não atacavam como os exércitos organizados. Eles atacavam de maneira inesperada, inestratégica. Não havia unidade entre os povos bárbaros, cada um tinha seu interesse. Roma não sabia qual era o propósito, quando seria o ataque. Não teve como se superar. Então, qual é a estratégia de Roma? Torna o cristianismo religião oficial do império, porque somente a pregação do evangelho pode conter os povos bárbaros. Era uma tentativa desesperada de salvar o Império Romano, e Deus usando essa tentativa para fazer o evangelho expandir. E a igreja fervorosa, queimando de paixão por almas, não perdia uma oportunidade de anunciar a Cristo. Nós vivemos a melhor geração de todos os tempos. Nós temos transmissão de culto pela internet. Nós temos culto via satélite. Nós temos templos. As leis nos suportam, no mínimo nos amparam. E quase metade da população da terra nunca ouviu falar de Jesus. Nós temos uma dívida. Estamos vivendo um momento perigoso da história da igreja. Um momento que a sociologia da religião está inclusive estudando um fenômeno chamado evangelho de produto. O que é o evangelho de produto? É quando as pessoas não vêm mais para a igreja com o conceito de adorar.
se tornou uma pizzaria. Deus se tornou um pizzaiolo. E o pastor, um entregador de pizza. Então eu vou na igreja hoje receber a minha bênção. Eu vou lá ver o que Deus vai me dar hoje. E no final, eu trago uma oferta ao altar, mais por desencargo de consciência do que por adoração. Eu estou pagando pelo que eu vim buscar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então perde-se o conceito de adoração. É, Jesus. Perde-se o conceito de serviço. Cada igreja oferece um produto. Vou segunda-feira na igreja X, porque lá tem o culto dos empresários. Quarta-feira eu vou na igreja Y, porque lá tem o culto do rancho dos profetas. É o culto da revelação. Sábado à tarde eu vou na igreja Z, porque lá tem o culto de libertação dos casais. Domingo pela manhã eu vou na igreja X, porque lá tem a manhã do avivamento e o culto da família. Ou seja, as igrejas viraram churrascarias, vivem de rodízio. Não há mais compromisso, não há mais paixão, não há mais aliança, não há mais lealdade, não há mais submissão a princípio de autoridade. E, lamentavelmente, alguns que usam da autoridade abusam dela, porque pensam que o princípio de autoridade dá direito de quem a tem atropelar quem a ela se submete. É uma inversão de valores, é uma bagunça generalizada. É o tempo de a igreja voltar para o modelo da igreja primitiva. Glória a Deus. É tempo de a igreja retornar para o modelo apostólico, para o modelo de Atos. Aleluia. Esse será o segredo de uma igreja exponencial. Esse será o segredo de uma igreja influencer. Esse será o segredo de uma igreja que impacta, de uma igreja relevante. Glória a Deus. Boa música é bom. Boas palestras é bom. Estrutura física é muito bom. Mas se a nossa mentalidade não for transformada, isso não vai passar de apresentação. Aleluia. Porque boa música, os grandes concertos também têm. Boa palestra, os grandes palestrantes também têm. Boa estrutura, os grandes anfiteatros também têm. Quem vem a esta casa, vem buscando algo que não se encontra num show de música clássica. Quem vem a esta casa, vem em busca de algo que não se encontra nos eventos dos coaches do mundo moderno. Quem vem a esta casa, vem em busca de algo que no anfiteatro não encontra. Presença de Deus, palavra de Deus, evangelho que transforma, milagre para a sua vida interior e pessoal. Então a minha palavra nesta manhã é: quais são as características desta igreja que nós precisamos ter? O interessante é que não são características difíceis de serem desenvolvidas. Só requer visão e disciplina. No texto que nós lemos, a Bíblia traz para nós algumas características desta igreja que influenciava. Olha o que diz Atos 2, 42 e 43. E perseveravam, diga comigo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor. Aquela igreja influenciava de 5 formas. Primeiro, diz assim: perseverava na doutrina, influenciava pelo ensino. A igreja influenciava pelo ensino. Depois o texto diz: perseveravam na comunhão. A igreja influenciava pelo relacionamento. Terceiro, perseveravam no partir do pão. A igreja influenciava pela solidariedade. Quarto, perseveravam nas orações.
influenciava pela espiritualidade. E quinto, em cada alma havia temor, influenciava pelo testemunho. Influenciavam pelo ensino, influenciavam pelo relacionamento, influenciavam pela solidariedade, influenciavam pela espiritualidade e influenciavam pelo testemunho. Não tem como o resultado ser diferente. Logo em seguida diz: e muitos sinais e prodígios se faziam por intermédio dos apóstolos. Sinais e prodígios não são resultantes da fé isolada. Por que Deus não cura como antigamente, pastor Josué? Por que os paralíticos já não andam? Por que morto não ressuscita? Por que o mundo não fala? É falta de fé. Sério? Deixa eu ver se é. Quantos aqui acreditam que Deus tem poder para curar paralítico? Levanta a mão. Aleluia. Então não é falta de fé? É falta de oração? Sério? Eu conheço gente que ajoelha quinta e levanta domingo. E não conheço só um. Conheço alguns. Então não é falta de oração? É falta de palavra? Sério? Então eu vou me jogar no lixo, porque eu estou me esforçando muito para pregar o Evangelho estritamente dentro da palavra. O que falta é colocarmos em prática ensino, relacionamento, solidariedade, espiritualidade e testemunho. Aleluia. E muitos sinais eram operados em seguida, como resultado desta prática de Atos 2,42. Uma igreja para crescer, eu sei, exige-se estratégias, mas não malabarismos. Ela não precisa se vender ao sistema mundano, não precisa perder a sua característica de igreja, a sua identidade. Não são fórmulas que fazem a igreja crescer. É só colocar em prática o que está nesse texto. E eu vou lhe dar 4 ou 5 características desta igreja, da influência que ela exerceu no seu tempo e de que modo nós podemos colocar isso em prática. Então eu vou começar dizendo que uma igreja que influencia é uma igreja que ensina. Amém. Perseveravam na doutrina, ortodoxia, ensino sistemático da palavra de Deus. Nós falhamos muito no ensino sistemático da palavra de Deus. Primeiro, porque nós pegamos a Bíblia e transformamos a Bíblia num livro religioso, e não é. Segundo, porque nós pegamos a Bíblia e tornamos a Bíblia um livro da nossa denominação, e não é. Terceiro, porque eu quero que o texto da Bíblia diga aquilo que eu acredito, e também não é assim. A Bíblia não diz o que eu quero que seja verdade. A Bíblia diz aquilo que eu tenho que admitir que é a verdade, que é o meu princípio de vida. A Bíblia não é um livro da Assembleia de Deus, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista. Pelo contrário, a Bíblia é a constituição de Deus estabelecendo para a criatura uma regra de vida, um parâmetro de vida. Mas nós não ensinamos a Bíblia de maneira sistemática, e pior, talvez nós nem tenhamos aprendido. Paulo diz a Timóteo na primeira carta, capítulo 4, versículo 1, assim: prega a palavra, insta em tempo e fora de tempo. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pedro diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. Então a Bíblia não diz o que eu acho, a Bíblia não diz o que eu penso o que a Bíblia diz, eu acho o que a Bíblia diz, o que ela diz é a mensagem central. Nós precisamos estabelecer na igreja um modelo sistemático de ensino.
experiência com Deus pode ser linda, mas não pode virar parâmetro doutrinário. As visões que eu tive, as revelações que eu tive, podem ser profundas, mas não servem como fundamento doutrinário para a igreja, só servem como experiência pessoal. Tem muita igreja se guiando por experiências, por visões, por revelações. Já me deparei com ambientes onde tem alguém possesso de demônios e os irmãos não fazem luz, porque o espírito maligno diz: essa presilha é minha. O cara tira a presilha que é para ter autoridade para expulsar. Mas esse brinco aí também é meu. Tira o brinco que é para ter autoridade. Um dia um pastor me disse: eu já estou na terceira camisa, toda que eu vi, o demônio diz que é dele. E ele trocando a camisa para expulsar o demônio. E eu falei com ele: e o diabo brincando contigo? Quando eu me aproximei, a mulher que estava possessa, o demônio usou e falou assim: esse paletó que você está usando é meu. Eu disse: vai lá, ser besta, que eu comprei e paguei. É meu. Vai manipular outro por falta de conhecimento. Estamos sendo manipulados por espíritos de adivinhação. Estamos sendo manipulados por mensagens de manipulação de massa. Estamos sendo manipulados por neurolinguística no altar, teatro no altar. Estamos sendo manipulados por manifestações malignas. Chega! A igreja precisa conhecer as Escrituras e valorizar o ensino da poderosa palavra de Deus. Porque no dia que o pecador chegar aqui e perceber que é o evangelho puro, eu lhe digo o seguinte, querido: o que o evangelho não fizer, ninguém faz. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas qual é a nossa questão? Lá vai uma pergunta chave: para quem nós fazemos escola bíblica? Para os membros da igreja. Para quem nós estabelecemos discipulado? Só para quem decidiu se congregar com a gente. Não seria interessante a gente fazer uma escola bíblica, chamar os nossos colegas de trabalho, dizer: vem cá, que eu quero estudar um versículo da Bíblia com você, ensinar a Bíblia, discipular o vizinho, o colega de trabalho, o colega de escola, vou fazer discipulamento. Mas pastor, ele não se converteu. Do que adianta o camarada se converter na empolgação de uma pregação envolvente? Na hora do apelo alguém pressionou ele, ele foi à frente constrangido, mas amanhã ele nem volta na igreja, porque ele não sabe o que ele fez ontem. Mas se nós ensinarmos, independente dele dizer que vai congregar na nossa igreja, vamos ensinar a palavra. No dia que ele levantar a mão entregando a vida a Jesus, ele sabe exatamente o que está fazendo, que decisão está tomando, porque ele tem base para a decisão que está sendo tomada agora. Está na hora de ensinar a palavra de Deus às pessoas. E está na hora de se livrar desse evangelho bairrista, denominacionalista, que eu só fico satisfeito se o cara se converter e vier congregar na minha igreja. O reino de Deus é maior do que a minha denominação. O reino de Deus é maior do que o meu ministério. O reino de Deus é maior do que o templo onde eu congrego. Se eu começar a ganhar almas para o reino, Deus vai trazer almas para casa. Porque aquele que é instruído na palavra ama a palavra. Perseveravam na doutrina. Meu irmão parou? A expressão bíblica é: perseveravam na doutrina. Se nós... Parou, que legal! Ele está cooperando comigo. Ainda bem que eu não vou me guiar por ele, irmão. Vamos lá. Uma igreja que influencia é uma igreja que aprende, que ensina. Pensa nisso. Senta. Onde estão os professores da igreja? Os pedagogos da igreja? Senta com o pastor. Pastor, eu quero elaborar para a igreja um projeto de ensino sistemático, para nós atrairmos pessoas para aprenderem a palavra de Deus. Aleluia! Segunda coisa que nós temos que aprender com a igreja primitiva: uma igreja que influencia é uma igreja que ama.
perseveravam na comunhão. Só que esse negócio de amar, à luz da Bíblia, é muito complicado. Primeiro, porque para nós ocidentais, o amor se tornou relativo. Eu amo a minha mulher, eu amo chocolate, eu amo o meu carro, eu amo as águas termais lá da casa da rainha, eu amo a Ilha da Madeira, eu amo Portugal. Ou seja, o amor com o qual eu amo a minha mulher e os meus filhos, eu amo o meu carro. O Ocidente perdeu noção do que é amor. Primeiro nós temos que começar entendendo que amor não é sentimento. Amor é mandamento. Por isso, amor não é o que eu sinto, é o que eu faço. Por outro lado, quando o aspecto é amor fraternal, me permita, eu não posso amar o pastor Paulo e odiar o pastor Luiz. Por que não? Porque a Bíblia diz que uma mesma árvore não pode produzir fruto bom e fruto ruim. Uma mesma fonte não pode verter água doce e água salgada. Porque de uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Então eu não posso amar este irmão e odiar a este. Ou eu amo ou eu não amo. Ou seja, quando eu amo a este e odeio a este, provavelmente eu não amo a este. Na verdade, ele tem algo que me interessa, e por isso eu finjo amor para alcançar o que ele pode me dar. Como esse não tem o que me interessa, então eu te odeio. À luz das Sagradas Escrituras, eu não posso amar e odiar, porque o amor diz mais respeito a mim do que ao outro. Eu não posso ser fonte de água doce e insalobra. Eu não posso ser árvore que produz alimento e veneno. Eu não posso ser fonte de bênção e de maldição. Então a igreja precisa aprender a amar. Aleluia. Significa que partidarismo, picuinha, confusão, dissensão, briga, competitividade no ambiente da igreja é prova de ausência de amor. As pessoas precisam chegar entre nós e sentir o amor que nos une. Aleluia. Precisam ser atraídas pelo amor que nos nutre. A história diz que o imperador mandou uma ordem para o governador da província de Antioquia. E ele disse: matem os cristãos, confisquem seus bens, prendam-nos, desterre-os, mas parem o movimento chamado cristão. Quando o imperador chegou em Antioquia, ele descobriu que a igreja de Antioquia havia se tornado um centro religioso para o mundo de então. E ele chamou o governador e disse: você não cumpriu as minhas ordens. E o governador da província disse: cumpri, Alteza, prendi alguns, confisquei bens, tomei propriedades, matamos alguns desses chamados cristãos, desterramos a muitos. E o imperador perguntou: e como eles continuam a crescer? E a Antioquia se torna centro ortodoxo do cristianismo. O governador respondeu: a multidão vê como eles se amam e querem viver como eles. Glória a Deus. Se nós aprendermos a amar, a igreja se tornará uma igreja influencer. Irmão, você não precisa ser um crente chato para evangelizar. Você não precisa ser um crente inconveniente para evangelizar. O teu vizinho precisa olhar para você e dizer assim: tem algo diferente nessa pessoa. Glória a Deus. Tem algo diferente nela. Tem alguma coisa nesse homem que lhe chama a atenção. E ele vai querer se aproximar de você para saber o que você tem. Qual é a virtude que você exala. Vai querer te conhecer. Vai querer se aproximar de você. Vai querer conhecer teu estilo de vida. E vai descobrir que a diferença que tem em você é Cristo. O pastor da minha cidade me procurou e disse: Josué, estou com um problema. O meu vizinho lá no condomínio que eu moro
todos os dias briga com o filho. 2 vezes por mês a viatura encosta. Filho e pai já puxaram a arma um para o outro. E eu não posso ajudar porque o cara não gosta de crente. O cara quer ver o diabo e não quer ver um pastor. Eu disse para ele, influencia de longe. Mas como? Todos os dias antes de dormir, dentro da tua casa, com a porta trancada, estende a mão em direção à casa dele e faz uma oração. Quando a briga começar, estende as 2 mãos e ora de cá. Não faz na porta, ele não precisa ver, isso vai virar uma afronta. Faz isso dentro de casa. E ele disse, vou testar. Passadas umas semanas, ele chegou lá na igreja e disse, funcionou. E eu disse a ele, me conta. Ele disse, todos os dias eu comecei a orar por aquela família. E um dia desses, o pau quebrando em casa. Daí a pouco alguém bateu na minha porta. Quando eu abri a porta, era o meu vizinho que não suporta pastor, que não suporta crente. Quando eu abri a porta, ele disse, pastor, por favor, vai na minha casa e faz uma oração. Parece que tem um espírito ruim que perturba a minha casa. Eu não consigo ter paz com meu filho. Resultado, fui na casa dele e fiz uma oração. Ele me pediu para ir de novo. Agora eu estabeleci um culto da família na casa do cidadão. Porque a igreja pode influenciar pelo amor. Aleluia. Dá uma olhadinha na pessoa do seu lado e fala com ele assim, eu amo você no amor de Cristo. Ah, mas é tão fácil falar isso, não é verdade? Tem gente aproveitando para fazer declaração com a esposa e ganhar média. Tem gente que está vendo o olho. Tem gente que o olho virou um coração. Parece aqueles desenhos animados de 1900 antigamente. Por que é fácil na igreja olhar para o irmão do seu lado e dizer eu te amo no amor de Jesus? Porque se você não amasse, você tinha mudado de fileira. Você tinha sentado em outra cadeira. Mas chega dessa hipocrisia religiosa. Nós não podemos amar alguém só porque se alguém concorda com a gente. Isso não é amor, isso é conveniência. Nós não podemos amar alguém só porque se alguém se veste como a gente gostaria que ele se vestisse. Isso não é amor, isso é manipulação, isso é controle. Deus. Eu preciso amar apesar de. Eu preciso amar a despeito de. Eu preciso simplesmente amar. Mas essa pessoa é muito chata. Você também é chato. Porque cada pessoa tem a sua chatice. Cada pessoa tem a sua birra. Cada pessoa tem o seu sistema de vida. O amor não depende do que o outro é. O amor é um princípio que Deus estabeleceu para a igreja colocar em exercício. Aleluia. Ame. Eita glória. Comece a amar. Comece a tratar com amor. Chegou na loja, chegou na empresa, trata com amor, lida com amor. Você vai ver que as pessoas serão influenciadas pelo amor que você exala. Terceiro, a igreja vai influenciar e vai impactar pela adoração. Perseveravam no partir do pão. Para aquela igreja, a adoração não se resumia ao momento do louvor. O meu estilo de vida é uma forma de adorar. Presta atenção numa coisa, a palavra culto vem da mesma raiz da palavra cultura, vem da mesma raiz da palavra cultivo. Ou seja, aquilo que eu cultivo é a minha cultura, e a minha cultura é o meu culto. Então culto não se resume ao que eu faço na igreja, culto é o meu estilo de vida. Adoração é o meu jeito de viver. Deus é adorado na forma que eu me visto. Deus é adorado na forma que eu me apresento. Deus é adorado na forma que eu trato as pessoas. Deus é adorado no jeito que eu socorro o necessitado. Deus é adorado na maneira que eu trato a minha família. Deus é adorado na maneira que eu cumpro com os meus negócios. Deus está sendo adorado cada momento da minha vida. Para aquela igreja, a adoração era individual, mas era coletiva. Quando eu acordo, Deus está sendo adorado. Nós brasileiros
momento de louvor, momento de adoração. Não existe momento de louvor, não existe momento de adoração, existe vida de louvor, vida de adoração. O que eu faço tem que louvar. Eu estava pregando uma certa feita numa cidade do extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas. Eita glória! Pela manhã, nós fomos almoçar na casa do irmão, um empresário da cidade. Quando terminou o almoço, crente termina de almoçar e não sai da mesa. É incrível. Então nós estávamos lá na mesa, e lá na sala tinha umas pessoas conversando, e uma moça fez assim: para mim, o ministério mais difícil da igreja é o ministério do cantor. E alguém perguntou: por que você acha? Ela disse: porque para pastorear basta chegar no púlpito e dirigir um culto. Para pregar é só abrir a Bíblia e dizer as coisas que estão na Bíblia. Mas o cantor não, o cantor adora. Eu não aguentei. Eu levantei, cheguei na sala, falei: gente, desculpa, a conversa não chegou na cozinha ainda, mas eu vim para a sala para fazer parte da conversa. E disse para aquela moça: esse conceito de adoração, filha, é muito raso. Porque se a adoração se resume ao momento que a gente está cantando, é muito pouco para Deus. Aí eu disse para ela: eu estive numa igreja em Salvador, lá na Capelinha, Pastor Paulo, uma Assembleia de Deus, aquela velha Bleia, que dá oportunidade para um grupo de crianças, grupo de adolescentes, grupo de mulheres, grupo de jovens, coral, orquestra, grupo de homens, o grupo que não chegou, os que já foram para o céu, aqueles que ainda pretendem ir. E havia um rapaz que cantou em todos os grupos. Como ele era adulto, no grupo de crianças ele ajoelhou. Ele foi para o coral e cantava, mas ele fazia assim, ó. E eu falei com o pastor: interessante, aquele rapaz está em todos os grupos. Ele me disse assim: Josué, esse rapaz é mudo e é surdo, mas ele participa de todos os grupos da igreja. Na tarde de evangelismo, ele pega o pacote de folhetos e, como ele não fala nada, ele chega na pessoa e fala assim, e entrega os folhetos. Esse rapaz adora, ele não fala, ele não canta, mas ele emite para Deus uma expressão de adoração. Aleluia! Que provavelmente é mais altissonante e cristalina do que muitos daqueles que cantam e que falam bem. Porque a adoração não se resume ao cantar. A adoração é aquilo que eu adotei como cultura para a minha vida. Então, quando eu saúdo alguém, Deus está sendo adorado. Na maneira que eu trato as pessoas no trabalho, no ônibus, no trânsito, Deus está sendo adorado. O meu testemunho precisa contagiar as pessoas de uma maneira que Jesus seja glorificado na minha vida. Aleluia! É assim que uma igreja influencia. Eu já vou terminar. Aleluia! Porque meu relógio me traiu. Quarto lugar, uma igreja que influencia é uma igreja generosa. Generosidade não se aplica apenas no meu ato de ofertar na igreja, e não pode ser ignorado. A igreja não pode ser o meu segundo plano. Presta atenção: Deus te dá dinheiro e riquezas para pelo menos 3 propósitos primários. Deus te dá dinheiro e riquezas, primeiro, para você o adorar com as riquezas e o dinheiro que Ele te deu. Segundo, Deus te dá dinheiro e riquezas para você desfrutar com a tua família. Terceiro, Deus te dá dinheiro e riquezas para que você seja elo da providência divina na vida de alguém. Generosidade é um princípio espiritual, gente. É tão espiritual que na lei mosaica, generosidade é regra, é mandamento. Quando o judeu plantava a sua lavoura, na hora de colher, ele tinha que deixar os cantos da lavoura, tipo essa faixa amarela, aquilo que ia da beira do caminho até o alcance de um braço de um homem não poderia ser colhido. Por quê? Porque ninguém podia entrar na propriedade alheia para retirar nada. Mas se alguém passando sentisse fome,
tinha autorização para pegar aquilo que o seu braço alcançava, para saciar a sua fome. Quando o camarada vinha da lavoura trazendo o seu cesto, se a espiga caísse, ele não podia voltar para pegar. Se caiu é porque transbordou. Deixa para quem vem atrás de você o órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro. É por isso que Ruth está colhendo cevada atrás dos segadores. Ela era moabita, ela não podia ir na planta tirar a cevada. Ela tinha que pegar aquilo que caía na cesta dos segadores. Isso é generosidade. Quando Deus te dá em abundância, quando Deus te supre e você não aprende a abençoar, você não entendeu o princípio da riqueza que Deus te deu. Aleluias. Aleluia. Há um pregador brasileiro que mora nos Estados Unidos há 40, 45 anos. Eu nunca o tinha visto, conhecia de nome. Vou mencionar o nome porque o testemunho é bom. Pastor Rodolfo Biltemiller. E eu admirava a distância. E uma certa feita eu estava vindo de Recife para Salvador. E quando o avião parou, pousou, era uma conexão. Eu vi lá na frente, ele ficou em pé. E eu falei, uau, quem está ali? Mas eu sou tímido, gente. Eu consigo sair de Lisboa para Salvador sem dizer nenhum oi para quem sentou do meu lado. Porque eu não sei iniciar uma conversa. Eu não tenho facilidade de iniciar um diálogo. A timidez me massacra. Alguém já disse, tímido, senhor? Está enganado. O senhor chega num público e parece que está em casa. É porque o Espírito de Deus surpreende, quebra teus limites, rompe tuas barreiras para cumprir o seu propósito. É minha única explicação. Então, quando eu fui saindo, ele não ia desembarcar, ele ficou em pé apenas para a circulação, ele ia para São Paulo, e eu não iria falar com ele. Apesar da admiração, eu não iria falar com ele. Por quê? Porque a minha timidez não permitiria. Eu não o conhecia, ele não me conhecia, então eu ia passar direto. Quando eu ia passando, ele fez assim, pastor Josué Brandão. Aí eu disse, uau, o camarada me chamou, eu vim falar com ele. Depois que eu falei com ele rapidinho, ele pegou $300 e veio me dar de oferta. Eu disse, não, pastor, por favor, não precisa, prazer conhecer o senhor. Ele disse assim, não interfira na minha colheita. Glória a Deus. Aquilo foi uma aula. Presta atenção, generosidade não é quando você dá porque o outro precisa. Não apenas. Generosidade também é quando você dá para honrar. Dá porque reconhece. Dá porque valoriza. Isso também é generosidade. Aí as pessoas chegam na igreja, que igreja linda. Não vou ofertar aqui porque essa igreja não está precisando. Eu vou ofertar numa igreja que esteja precisando. Você não dá esmolas. Você age com generosidade. Então invista em quem precisa, mas invista a título de honra também. Porque quando você semeia em terra fértil, a sua colheita é ampla. Entenda sobre generosidade. Eu vivi uma experiência que eu tenho compartilhado muito e vou fechar aqui para parar, porque eu não quero passar da hora limite. Não hoje. Eu lembro que eu estava no médico, fui um médico quase meia-noite, porque eu estava me sentindo mal. Saí do hospital um pouquinho mais de meia-noite, parei na farmácia para pegar o remédio que o médico me prescreveu. Tenho falado muito sobre isso. Peguei o remédio, caguei e desviei. E recebi troco. Quando eu fui saindo da porta da farmácia, estava na calçada da farmácia uma senhora com uma criança recém-nascida, meia-noite e pouquinho. E ela disse assim, me deu um dinheiro, uma ajuda para eu comprar o leite para o meu filho. E eu disse a ela, não tenho. Respondi no automático. Eu faço a pergunta, eu tinha ou não? Eu paguei o remédio com dinheiro e recebi troco. Então eu tinha um pouco para dar para ela, mas eu respondi automaticamente, não tenho. Entrei no meu carro, coloquei o cinto, funcionei o carro. Quando eu funcionei o carro, a voz da consciência disse assim, miserável, mesquinho, mão de vaca, você é muito ruim. Não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não me chamaria de miserável.
Fui eu, foi bom senso, foi consciência. Eu desliguei o carro, voltei para aquela senhora e perguntei: qual é o leite que a sua criança toma? Ela não acreditou, porque eu já estava no carro, com o carro funcionando. Ela não creu que eu voltei. Ela regalou os olhos, falou o nome do leite, eu entrei. Peguei o leite, vi na porta, não podia sair, porque tem aquele negócio que apita, né? Se você sair com o troço codificado, aí para todos os efeitos os caras vão estar roubando a farmácia. Então eu cheguei na porta da farmácia e falei com ela: é esse aqui o leite? Ela disse: sim, senhor. E o sorriso abriu. Eu voltei para o caixa, paguei o leite com o troco e recebi troco. Quando eu cheguei, eu falei: cara, aqui está o leite da sua criança. Ela começou a chorar e disse: graças a Deus, agora eu posso ir para casa. E ela saiu pela calçada apressada para dar leite para sua criança. Aleluia. Quando eu entrei no carro, agora foi o Espírito Santo que me disse: quando você diz que não tem, tendo, você invoca sobre si o não ter. O Senhor estava me ensinando: não profetize contra você. Você não quer dar, diga que não vai dar. Mas se você tem, não minta que não tem. Não invoque sobre si o não ter. Desenvolva a generosidade. O Senhor quer lhe abençoar. Essa igreja vai crescer, essa igreja vai expandir, essa igreja vai explodir. Mas o seu coração precisa se tornar um coração que ensina, um coração que ama, um coração que adora e um coração que é generoso. O resultado disso, quinta característica da igreja primitiva: avança, cresce, expande. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quantas vezes por semana? Todos os dias. Quando uma igreja entra em processo de avivamento, as pessoas começam a chegar para entregar a sua vida a Jesus. Alguém se perde aí, vem bater aqui na porta da igreja. No meio do culto, alguém entra e quer aceitar Jesus no meio da pregação. Um dia eu estou pregando na igreja, o camarada levantou e veio aceitar Jesus. O diácono veio para pegar de volta e disse: não, deixa aqui. Não, para tudo não era do apelo. Eu disse: pelo amor de Deus, qualquer hora é hora de apelo. Para a pregação e ora pelo indivíduo. Ele quer aceitar a Jesus agora. Você não conhece a urgência dele. A igreja vai avançar quando ela coloca em exercício. Olha só: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga comigo esse texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor. Diga comigo: influenciava pelo ensino, influenciava pelo relacionamento, influenciava pela solidariedade, influenciava pela espiritualidade, influenciava pelo testemunho. Agora vira para o seu vizinho e diz para ele assim: ninguém para você. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Ninguém para uma igreja que assume essa postura. Ninguém para um crente que assume esta visão. Ninguém para um ministério que assume esta roupagem. Não adianta ninguém tentar te enterrar. Você é semente. Só quem estava aqui ontem entende o que eu estou dizendo. Você é semente. Quem tentou te enterrar pensando que ia te matar, esqueceu que você era semente. Quando se enterra uma semente, dá a ela a chance de se tornar uma árvore. Você é semente. Agora deixa Deus lhe usar. Deixa Deus tomar posse da tua vida. Deixa Deus mudar a tua mentalidade. Deixa Deus mudar a tua visão. Deixa Deus mudar a tua compreensão da vida. Como igreja, Deus quer te usar nesse lugar para fazer algo grande para Ele. Aleluia! Eu quero orar contigo. Mas a minha oração agora é para que o Senhor mude a nossa mentalidade de igreja. Para que a nossa visão seja ampliada. Para que nós entendamos que ser igreja é mais do que ser denominação. Para que nós entendamos que ministério é mais do que púlpito. É altar.
Eu disse aqui sexta-feira, tem gente que está no púlpito, mas não está no altar. Então ministério é mais do que púlpito, igreja é mais do que denominação. Nós precisamos entender isso. O Senhor vai lhe usar de maneira extraordinária. Agora começa dizendo para Deus: usa-me, me utiliza, onde o Senhor quiser, na área que o Senhor quiser. Dá para gente cantar aquela música da Lili? Usa-me como um farol que brilha à noite. Chega para cá, por gentileza. Nós precisamos ser usados por Deus no lugar onde estiver. Presta atenção. Deus vai te usar no lugar que você estiver. Glória a Deus. Ele vai mexer em propósito. Deus vai mexer em destinos. Deus vai provocar a tua ida a lugares que não estavam no teu plano. Aleluia. Por causa de alguém. Para cumprir o propósito. Eu estava saindo da Flórida para o Brasil com meu filho e meu cunhado. Depois de uma hora e meia de voo, o piloto anunciou que iria voltar para o aeroporto de origem, porque a aeronave estava com problema. E você faz oração, faz voto. Voltou para Orlando. Passamos a madrugada em Orlando. De repente liberaram o voo, 4 da manhã. Decolou. Teve gente que não quis embarcar mais. Não, nessa aeronave eu não vou. E nós embarcamos. Com algumas horas de voo, eu percebi, por alguma razão eu percebi que o céu não tem paisagem, né, gente? Mas eu desconfiei que aquela nuvem era a mesma. Parece que eu já tinha passado por ela. E aí fiquei observando a movimentação e percebi que nós estávamos voando em círculos. E aí captei que a aeronave inclinava para a direita, inclinava para a esquerda, e eu resolvi ir na janela e olhar, e vi que quando ela inclinava para a direita, a asa liberava combustível. Quando inclinou para a esquerda, eu corri para o outro lado, e vi que a asa liberava combustível. E eu pensei, está com problema, está diminuindo o combustível para um pouso de emergência. Olhei para trás, meu filho dormia, no outro banco meu cunhado dormia, e as aeromoças, as comissárias começaram a se movimentar. E eu disse: Jesus, o trem está ruim. E gente começou a ficar nervoso, de algum modo ficou nervoso. De repente uma aeromoça que falava português perdeu o equilíbrio. E ela disse: eu não vou ficar aqui fingindo que essa coisa não vai cair. Eu disse: Jeová. Ajoelhei no banco do avião e disse: Jesus, quem vai cuidar daquela igreja? Imagina, o cara vai morrer, irmão. Fica preocupado com quem vai cuidar da igreja. Jesus, quem vai cuidar daquela igreja? Aí eu falei: Senhor, conforta meu pai, conforta minha mãe, conforta minha casa. Foi sério o troço. A aeronave pousou num pouso forçado. Quando tocou na pista, carros de bombeiros, ambulâncias, aquela agonia, coração querendo sair pela boca, as pernas cheias de Pentecoste. Quando desembarcamos, eu disse para o meu filho e para o meu cunhado: não viajo mais hoje. Estávamos em Charlotte, Carolina do Norte. Eu liguei para um pastor amigo meu que mora a 1 hora do aeroporto e disse para ele: vem me buscar aqui no aeroporto. Ele disse: você está em Charlotte? Eu falei: não, estou no Rio de Janeiro. Só estou pedindo para me buscar, irmão. 1 hora e meia depois ele chegou. Pegamos as malas. Quando colocamos as malas no carro, eu disse para ele: o que está acontecendo? Ele disse: como assim? Eu disse: Deus me forçou a ficar em Charlotte. Eu não estou a passeio, eu estou em missão. Aleluia! Aleluia! Por que eu estou aqui? Ele disse: quando chegar em casa eu te conto. Quando nós chegamos em casa, ele tem 2 filhas. Ele disse: Josué, a minha filha mais nova está com um problema sério no coração e está com cirurgia marcada para amanhã às 7 da manhã. O médico não dá garantias de que ela saia do centro cirúrgico. E eu disse: vamos orar.
E eu disse: Senhor, se o Senhor me trouxe aqui por causa da Sara, esse é o momento do Senhor fazer um milagre. Eu te peço, Senhor, que quando chegar amanhã para a cirurgia, o médico exija uma nova bateria de exames. Quando eu terminei de orar, ele disse assim: Josué, aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil. O médico não faz exame no dia da cirurgia. Quando marca a cirurgia, é porque todos os exames já foram feitos e a cirurgia é indicada. E eu disse: nesse caso, Deus vai fazer diferente. Ele saiu muito cedo para o centro cirúrgico com a família, com a esposa e a filha. E quando chegou lá, o médico disse: pode se despedir da menina. Eles se despediram da menina. E o médico entrou para o centro cirúrgico. Na hora de fazer a cirurgia, chegou um médico para a equipe. E o médico pediu um exame para fazer uma análise. E alguém disse: não foi solicitado esse exame para ela. E o médico disse: eu não toco nela sem esse exame. Manda para o centro para fazer o exame. Quando terminou de fazer o exame, pastor Paulo, o médico disse: o coração da menina não tem nada, o coração da menina foi curado, tem apenas uma marca que indica que houve um procedimento, mas ela não precisa de cirurgia. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu disse para o pastor Sandro: a próxima vez que você precisar de oração, não pede para derrubar meu avião. Só me chama para vir orar na tua casa que a gente vem. Mas eu entendi que Deus muda teu destino. Aleluia. Por causa de uma pessoa. Deus vai mudar o teu destino. Não ignore quando Deus provocar uma mudança no teu roteiro. Se submeta. Porque há alguém precisando que você seja a resposta de Deus para a sua vida. Pai, preguei a tua palavra. Eu vou embora hoje, mas eu quero que o Senhor faça desta igreja uma igreja que vai influenciar Porto, que vai influenciar a região do Porto, que vai influenciar o norte de Portugal. Uma igreja que se torne referência para este país e para esta nação. Que pessoas venham de outras igrejas descobrir o que é que o Senhor está fazendo aqui. Porque elas quererão reproduzir aquilo que está sendo gerado nesta casa, para que portugueses sejam salvos, para que refugiados sejam salvos, para que brasileiros que venham para esta nação sejam salvos, para que haja uma renovação do teu espírito nesta casa, neste lugar. Toma a vida desses pastores, Senhor, que a condução venha sobre eles, uma nova visão, a revelação de propósito, a compreensão do plano, que amplie a visão, que amplie a tenda, em nome de Jesus.